Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações geotécnicas. É um prazer imenso retornar ao Rio de Janeiro. Como todos já sabem, o Geotecnia Brasil hoje tem estúdio em São Paulo, Rio e também em Santa Catarina. Estou acompanhado de pessoas mais do que especiais. Ana Laura Nunes, tudo bom, Ana, contigo? Perfeito, um prazer estar aqui, Tiago. E hoje, juntamente com a Ana, entrevistaremos o professor Sérgio Fontoura. O Sérgio, que dispensa apresentações, é a nossa referência maior quando o assunto é mecânica de rochas, e temos a honra de apresentá-lo a mais um GBcast, que é o podcast oficial da Geotecnia Brasil. Tudo bom contigo, Sérgio? Tudo bom, obrigado pelo convite. Agradeço bastante e vamos para essa entrevista aqui. Muito Está me legal. deixando com bons sentimentos, boas sensações. Nós também. Eu também, a Ana, né, Ana? Sinceramente, hoje é um dia que eu não sei nem por onde começar, porque eu estou do lado de uma pessoa que eu admiro, que é a Ana, e o professor Sérgio, que sempre foi também um apoiador do GB, me ajudou ali na entrevista com o professor Norbert Morgenstern. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, ou você quer começar, Ana? Pode fazer? Como tudo começou, professor Sérgio? O que foi que motivou o Sérgio a seguir a carreira da engenharia civil? Olha, eu comecei assim escolhendo engenharia civil, mas como não tinha outra opção para mim, quando eu estava para escolher tinha medicina, direito ou engenharia. Eu escolhi engenharia civil, mas eu acho que escolher a carreira de engenheiro civil e ficar na universidade, aí começou muito cedo. Eu sempre me vi ensinando, né? Eu, eu fui para a escola muito tarde, eu tinha professor particular em casa, né? Então, quando eu fui, eu, eu já sabia muita coisa do que estava sendo ensinado, então eu ficava estudando com meus amigos, ensinando os meus amigos. E, posteriormente, isso continuou no segundo grau. Então, ensinar para mim foi sempre uma coisa que me encantou. Então, a engenharia civil entrou como parte disso, mas o mais importante foi querer ficar junto à academia. E, Sérgio, em que momento que o seu eixo focou mecânica das rochas? Qual foi aquele clique que te fez sair? Você foi professor de solos na PUC, professor de Saião, Alberto Saião. Caramba! Depois eu vou dar um bastidor. Tá bom. Mas qual foi esse momento que a mecânica de rochas te fisgou? Olha, quando eu fiz meu mestrado em mecânica de solos, né, trabalhei com Garga, fino de Garga, né? Era aterros, né? Poro-pressão e aterros compactados, era esse. E quando eu fui fazer o doutorado, eu fui fazer o doutorado em mecânica de solos. E o meu orientador seria o Eisenstein, lá na Universidade de Alberta. E eu fiz todos os cursos e comecei a trabalhar com ele. Nós éramos um grupo de 3 alunos. Era o Luciano Medeiros, Horas. eu e um colega, eu esqueci o nome dele aqui, da Turquia. Nós éramos alunos do professor Eisenstein. Mas na terceira reunião eu vi que não era bem aquilo que eu estava querendo. Era estudo de plasticidade. E um dia o Morgenstern encontrou comigo no corredor e disse: olha, você não quer trabalhar comigo? Eu gostaria que você, se quiser, você trabalhasse junto com o Peter Kaiser, que estava numa tese em mecânica de rocha. Então, eu gostei, fui conversar com o Peter, e assim começou. Eu entrei assim como uma alternativa, mas que logo depois eu vi perceber que, até por comentários do próprio Morgenstern, né, que ele dizia que o engenheiro geotécnico ele tem que entender de muita coisa, né? E como eu admirava muito
o Morgenstern, eu, de uma certa maneira, me senti assim, meio encantado com isso e foi aí que começou. Quer dizer, não foi uma coisa planejada desde o início, não. Foi uma mudança de rota. Mas te fisgou. Aproveitando até que você mencionou o Morgenstern, que nós entrevistamos lá atrás, quem foram os seus principais mentores? Quem são as suas principais inspirações, professor Sérgio? Olha, eu sabia, de uma certa maneira, que talvez essa pergunta surgisse, né? E eu dividiria em duas partes, né? O pessoal, os meus mentores acadêmicos e científicos, né? E os meus contemporâneos e os meus colegas, né? Naturalmente, eu tive professores que cada um tinha uma característica que eu admirava. Por exemplo, Alexandre de Carvalho, que foi meu professor de mecânica dos solos na pós-graduação da PUC, né? Que era um grande engenheiro geotécnico e que trabalhava na geotécnica, né? Era um engenheiro projetista, conhecidíssimo, né? A forma dele lidar com os problemas, eu gostava, né? No outro lado, que era a COP, né? Tinham alguns colegas, e principalmente os professores visitantes, né? Eu me lembro quando o professor Duncan veio ao Brasil, na COP, né? E eu assisti uma palestra dele, e para aqueles que não o conheceram, ou que conheceram o Duncan, né? O Duncan era uma figura, ele usava um tapa-olho, né? Como, muito parecido com aquele do general israelense Moshe Dayan, né? Que usava aquilo daqui. E ele impressionava, e na época o Duncan, ele era muito famoso, como o professor Eisenstein também. Então, isso daí foi me dando estímulos, né? Os colegas de mestrado, os colegas que eu via também na COP. E quando eu fui para o doutorado, naturalmente, o Morgenstern foi uma figura central, porque ele, além de ser um excelente professor, né, ele também era um pesquisador e um engenheiro, né? E eu me lembro que ele uma vez me chamou e disse: eu consegui um trabalho na Serra do Mar, né? Grandes escorregamentos na Serra do Mar, e eu queria que você me ajudasse no relatório. E eu fingi naturalidade, né? E disse sim, né? Mas eu fiquei apavorado com o fato de... E consegui... Foi o primeiro trabalho assim que eu fiz. E nós tínhamos que projetar um muro de desvio, né, da avalanche, e fazendo os cálculos. E ele era uma figura que ele integrava muita coisa, né? Ele sempre muito assim distante, mas ele integrava. E durante esse período, o que mais, assim, ele chamava pesquisadores para dar seminários em Alberta, né? Eu cheguei lá em 75. Quando foi em 76, o pesquisador que ele trouxe foi o Casagrande, né? O Casagrande doente já. E segundo ele, Morgenstern, o Casagrande estaria fazendo um tour de despedida, né? Porque ele estava realmente muito doente. E ele fez uma apresentação de 1 hora e pouco sobre as barragens do Rio Columbia, o desenvolvimento que ele participou, ele que criou a rede de fluxo, né? Aqueles troços todos. Então, essas pessoas, ninguém me contou, eu vi, né? Então, aquilo me sensibilizava muito. Então, fica difícil dizer um mentor, né? Porque até hoje eu tenho pessoas que eu admiro, né? Não tão recentemente, mas uma pessoa que se tornou muito próxima e que me influenciou muito foi o Everett Huck. Eu trabalhei 1 ano com ele. No Canadá. No Canadá. Não mais como aluno, mas como colega, porque ele era professor na Universidade de Toronto e eu era professor também lá. Mas ele era de um carisma e todo mundo assim numa atenção muito grande. Então, eu não tenho o
mentor, né? Eu acho que eu tenho um conjunto de pessoas que me moldaram, digamos assim. E, Sérgio, você chegou no Canadá, em Alberta, que, digamos, é uma província do canadense bastante rústica, com um clima duro. Como é que foi seu período lá? Foi fácil? Olha, eu cheguei em 75 lá em Alberta. O Eisenstein e o Morgenstern eram as duas figuras da universidade, né? Mas a Universidade de Alberta, pouca gente conhece da história, mas o Frank Patton foi aluno de Alberta. O Frank Patton primeira vez que eu percebi que o retrato dele estava no corredor do Departamento de Engenharia Civil como um ex-aluno, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, essas coincidências foram me levando para a mecânica de rocha, né? Porque eu imaginava, poxa, o Patton andou por aqui, né? Eu também. E eu estou começando a andar por aqui, né? Então, o professor Morgenstern, eu nunca consegui falar Morgenstern. Eu nunca me senti e nunca fiz isso, né? Então, eu me refiro como professor Morgenstern. Ele dizia que ele saiu do Imperial College para voltar para o Canadá, que ele é canadense, né? Ele é natural de Toronto, né? E ele voltou para construir a Universidade de Alberta e o setor de geotecnia da Universidade de Alberta. Ele era a figura central. Então, o período que eu fiquei lá, de 75 a 80, foi um período de muito crescimento da universidade e dele profissionalmente, né? Então, os colegas de turma, né, Maurice Dussault, Peter Kaiser, esse pessoal que depois mostraram, né, que tinham muita coisa para falar sobre mecânica dos solos e de rocha, né? Nós fomos cria do mesmo ambiente. Então, para mim, foi uma excelente opção. E só se você me permite dar um adendo, eu também fui, por acaso, para a Universidade de Alberta. Eu ia para Manchester. Eu já estava aceito em Manchester para trabalhar num grupo de plasticidade, porque na época eu gostava de plasticidade, né? Pensava que gostava muito de plasticidade. E eu ia trabalhar lá. Quando o Luciano veio ao Brasil e disse, cara, vamos para Alberta. Ele estava no Colorado se transferindo para Alberta. E eu fui, decidi ir. E para mim foi também uma dessas coincidências, né, De que destino. fazem a vida de uma pessoa, né? Na PUC, Fantástico. você teve a possibilidade de conviver com pessoas ilustres, né? Uma delas aqui ao meu lado, que é a Ana. Teve o Sandro Sandrone, teve o Leandro Costa Filho, o Franklin, né? Tem alguma história de bastidor que você gostaria de compartilhar conosco com essas figuras? Eu fui monitor do Leandro e do Luciano. E o Sandro, para mim também, eu até esqueci de mencionar o Sandro como mentor, né? Porque o Sandro foi meu professor de mecânica de solos, né? E o Sandro, com aquele jeito dele, muitas vezes, ele na época muito jovem, era meio arrogante, assim, Leonino. e eu gostava das aulas do Sandro, mas, ao mesmo tempo, eu estudava muito para mostrar para ele que eu estava estudando. Então, eu estudava mecânica dos solos no livro do Taylor, Fundamentals of Soil Mechanics. E o Sandro, eu descobri que ele dava exercício nas provas do livro do Taylor. Então, eu sempre tirava nota boa com ele, porque eu sabia os exercícios que ele ia pedir, né? E ele não sabia que eu li o livro do Taylor, né? E o Sandro foi uma pessoa que nós nos reuníamos periodicamente, não tinha um prazo, mas ele trabalhava na geotécnica também, e ele tinha as apostilas
do curso de mestrado que o Alexandre de Carvalho tinha feito em Illinois. E o Sandro tinha essas apostilas. Acho que o Alexandre passou para ele. E o primeiro trabalho que nós fizemos nesse grupo foi estudar alguns tópicos. E o meu caiu o ensaio de sedimentação. E eu tinha as notas do cara que publicou aquilo pela primeira vez. Então, eu tinha que apresentar o ensaio de sedimentação, né? Então, ele me ajudou muito nessa parte. Então, na PUC, o Sandro é uma pessoa que eu acho que também foi muito importante na formação dos geotécnicos, né? Por outros motivos. Foi o próprio Garga, né? Que era um cara que estava voltando, uma pessoa que estava voltando. Ele tinha feito doutorado no Imperial College. Né? Com Bishop, né? E ele fez doutorado com o Bishop, que hoje um aluno de geotecnia não tem tanta ligação com o Bishop, né? Mas a minha geração, falar de Bishop, e principalmente citar que tinha estudado com ele, Privilégio, né? era uma coisa fantástica, né? Então, a PUC foi um grande centro, eu acho que formador, né? Nós tivemos que montar o laboratório de mecânica de solos, e aí é onde entra Leandro e Luciano, né? Nós montamos o laboratório. Eu era o estagiário porque eles estavam na minha frente, né? Então, foi muito importante esse período, sabe? E que eu acho que alguns alunos ainda vivem isso. E quando eu vejo um aluno meio que perdido como que eu era, pelos laboratórios, eu acho que essa é a melhor coisa para fazer, porque é assim que você cresce, é assim que você recebe um estímulo. Aham. Não, sem dúvida. Eu acho que a PUC é a maior referência nesse início de montagem de laboratório com esse grupo e que se manteve por muito tempo, ainda são referências, né? Mas eu tenho um bastidor seu. Fiquei sabendo de fonte segura, não vou revelar a fonte, que você, sempre muito assim dedicado e rigoroso, quando dava aula na graduação e a turma ficava no burburinho, você chamava atenção uma vez, não funcionava, você simplesmente saía da sala, deixava o pessoal conversando, dava a aula como dada e tchau. Eu achei isso fantástico, porque quando os alunos me contaram que quando eles paravam lá, fofoquinho, burburinho, que eles olhavam, cadê o professor Sérgio? O professor Sérgio já tinha saído. Se avisava uma vez e pronto, se evadia do recinto. Não, isso, é verdade? É olha, verdade isso? eu diria quase 100%, né? Verdade. Talvez tenha até mais coisas que você não tenha falado aí, mas eu fiz 2 anos na Universidade Federal do Ceará antes de ir para a PUC, né? E quando se entrava na Universidade Federal do Ceará, na escola de engenharia, todo calouro tinha que assinar um código de ética. E todas as salas tinham escrito uma tradição que é uma glória: nós nunca colamos, né? E eu era dessa geração, eu fazia prova em casa, prova sem consulta, em casa. Então, quando eu cheguei na PUC, que não tinha nada disso, né, e depois, ao me tornar professor, isso não batia bem comigo, né? Então, conversar em sala de aula, colar na prova. Tive alguns episódios desagradáveis que eu não gosto muito de me lembrar, mas isso, digamos, a maturidade, um dia a gente passa a ver com mais tranquilidade. Mas tem um pouco de verdade nisso que você falou, hein? Pronto. Vou dizer para minha fonte, então, que confere. Obrigada, Sérgio. E entrando um pouquinho na mecânica de rochas propriamente dita, professor, como é que você vê o Brasil posicionado nesse mapa geotécnico em relação aos outros países? Olha, o Brasil, ele
e não foi durante muitos anos, né? Assim, a mecânica de rocha ela esteve meio espalhada, né? Dentro da nossa associação mãe, que é a BMS, né? Agora, é importante que o primeiro vice-presidente da América Latina foi o professor Costa Nunes, né? E ele pode ser considerado um dos fundadores da ISRM. Só que o professor Costa Nunes ele tinha uma atividade profissional e, na época dele, não havia a pesquisa no Brasil, né, que havia em outros lugares, né? Então, eu acho que o Brasil, em mecânica de rocha, sempre esteve presente, mas por um lado que era um lado muito aplicado, né? Por exemplo, o IPT, né? O IPT e a grande fase de barragens brasileiras, né, era mecânica de rochas, junto com geologia, né? Tanto que, na época, não se criou o Comitê de Mecânica de Rocha, mas tinha a Associação Paulista de Geologia Aplicada, a PGA, que depois se transformou na BGE. E os profissionais que trabalhavam nessa área faziam mecânica de rocha. Murilo Ruiz, né? O Fernando, esqueci aqui o sobrenome dele, Ladeira. tinha nas barragens ensaios de cisalhamento direto com blocos de 1,5 de lado, né? Ensaios de compressão simples em blocos grandes. Isso tudo foi feito no Brasil, né? Mas, mais uma vez, não tinha na universidade polos de pesquisa nisso, né? Então, acho que a mecânica de rochas meio que andou meio escondida, né? Agora, no Brasil, nós temos muita referência internacional, né? Algumas pessoas muito conhecidas, né? Recentemente, ou dessa geração, talvez um pouco antes, mas o Tarcísio é da minha geração. Então, o Tarcísio é uma pessoa muito E conhecida, que também é cearense, igual o que senhor, é né? conterrâneo, temos Barreto no nome, não sei se somos parentes, mas o Tarcísio, eu assisti a entrevista dele no Geotecnia Brasil, né? O Tarcísio foi aluno do Goodman, né? O Tarcísio, no capítulo de resistência do livro do Goodman, ele é aquela pessoa que está do lado do ensaio triaxial de rocha, né? Então, ele conviveu com essas pessoas, né? E ele é muito conhecido, né, internacionalmente. André Assis, muito conhecido, né? Então, eu acho que a mecânica de rocha do Brasil ainda está crescendo muito. E, atualmente, eu acho que nós já conseguimos nos identificar no cenário internacional. Há coisas que as pessoas já se lembram, isso é feito no Brasil, tem como referência. Eu acho que nós precisamos de mais divulgação. E, Sérgio, vamos falar de petróleo. Você foi um visionário. Você começou a trabalhar com rocha reservatório em 85, eu me lembro bem. Foi o ano que me formei na PUC. E o que levou você a enxergar essa necessidade que a Petrobras tinha de ter um apoio mais técnico, rigoroso e científico, que era o apoio da universidade? Como que você percebeu isso? Foi uma demanda? Olha, foi, mais uma vez, né? Acho que minha vida é cheia dessas coincidências, né? E eu nunca sou a primeira opção das coisas, né? Eu sou sempre plano A ou plano C, B ou C, né? Horas. Houve uma visita que a PUC organizou a convite da Petrobras e do SEMPS para ir à PUC, para ir ao SEMPS, conversar com o diretor de exploração e produção, que era o geólogo Milton Frank. Eu sei que eu fui nessa delegação, eram 4 pessoas, né? E junto com o Dr. Milton Frank, que era uma pessoa de muito
peso dentro da Petrobras, dado o conhecimento dele na área de exploração, geólogo muito conhecido. Eu sei que ele ali estava transmitindo a seguinte mensagem: a Petrobras vai iniciar acordos com universidades brasileiras, porque nós queremos fazer pesquisas aqui no Brasil. Essa foi a grande mensagem. E, ao sair, um dos participantes da Petrobras, o geólogo também, eu conheço o sobrenome, lembro do sobrenome dele, Souza Cruz, me convidou para dar um curso lá, de mecânica de roça. E eu me preparei para dar o curso buscando referências de petróleo. E aí, quando eu preparei o curso, eu disse, puxa, o que eu faço em túneis, eu posso fazer com um poço de petróleo. A única diferença é que o poço de petróleo é de menor diâmetro e é vertical. Então, e foi por aí que eu comecei a ver que havia espaço para isso. Mas não tinha digamos, um projeto, digamos, da própria empresa de criar uma área. E isso foi acontecendo. Como você bem falou, isso foi metade da década de 80. Logo depois, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar juntos num projeto de arenitos friáveis, né? E depois daquele projeto, outros vieram, projetos já com o caráter institucional, a PUC e a Petrobras. Aí eu passei um ano no Canadá. Quando voltei, aí eu já voltei tendo que tomar uma decisão, né? Na época eu estava muito envolvido com o CBT, né? Tinha criado o CBT e aí eu decidi, ou eu fico no CBT ou eu fico com a área de petróleo. E decidi ficar com a área de petróleo, porque estava uma demanda maior, né? Então, em 94, eu acho que foi a grande mudança, né? Porque em 94 foi quando apareceu a ANP e a Lei de Financiamento de Pesquisa em Petróleo, né? E eu já conhecia todo mundo da Petrobras, pessoas que você conheceu, Mauro Bloch, né? O Hélio Maurício, Clemente Gonçalves, né? Plavinic, Francisco Henriques, todo esse pessoal era do SEMPES. Então, quando veio, na época, o número que circula é que a Petrobras investia por ano cerca de 4 milhões de dólares em pesquisa, mas era dinheiro Petrobras. Quando apareceu a ANP, a Petrobras passou a investir mais de 60 milhões por ano. Por lei, então, né? houve uma mudança de escala muito grande. Então, quem tivesse disposição e um projeto a oferecer, teria dinheiro para pesquisa na área de mecânica de rochas para petróleo. Pois é, mas é o ônus e o bônus. Com a lei destinando esse valor para pesquisa, nesse momento eu me lembro bem que brotou de geração espontânea uma quantidade de especialistas em petróleo que não tinham nem tanta familiaridade. No entanto, você, que já tinha começado lá atrás, já tinha o único curso do Brasil de geomecânica do petróleo. Quer dizer, você era a referência, mesmo naquele momento em que pipocou. Eu digo isso porque eu sempre me identifiquei muito com a área de petróleo. Me afastei, mas tenho assim, ainda sinto o desafio, a adrenalina do petróleo. Porque trabalhar com petróleo é adrenalina. E eu via você muito bem posicionado e, digamos, os novos especialistas, por conta do incentivo, o incentivo financeiro para a pesquisa brotando. E o que eu percebo é que, passado esse momento assim meio eufórico de chegada de recurso para a pesquisa, quem ficou foi você, que mantém o GTEP, 40 pessoas trabalhando ali na sua batuta, fazendo pesquisa de alta qualidade
Então, é extraordinário. Olha, é interessante isso que você falou, né? Porque, mais uma vez, né? Um dos meus colegas de turma de doutorado, um francês, Alain Guénaud, ele, engenheiro civil, formado pela École Polytechnique, que é a melhor escola da França, né? E foi fazer doutorado em Alberta. Então, nós nos tornamos muito amigos, e quando ele voltou para a França, ele voltou para a École des Ponts et Chaussées. E aí um dia ele me escreveu, na época não tinha esse negócio de internet, né? Me mandou uma carta dizendo que estava mudando, porque ele ia ajudar a criar o centro de pesquisas de mecânica de rocha da empresa francesa de petróleo, Elfectem, que nem existe mais essa empresa. Aham. E era ele com um outro engenheiro civil, professor dele, Vincent Morry. Então, ele e o grupo norueguês começaram a fomentar a mecânica de rochas para petróleo no Mar do Norte. Na época, havia uma plataforma do Mar do Norte que tinha afundado 7 metros de subsidência. Então, eu conhecia essas pessoas todas. O Erwin Fier, que escreveu aquele livro, Rooney Holt, todo esse pessoal eu conhecia de congressos, de viagens. Então, para mim, eu não precisava de motivação, né? Eu sabia que um dia ia chegar aqui. Era só uma questão de tempo, né? E foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, hoje quem olha para o GTEP diz, puxa, esse cara deu sorte, né? Mas é como aquele jogador de tênis não, de golfe, dizia, eu tenho muita sorte, mas eu pratico 12 horas por dia. Isso ajuda a minha sorte. É né? verdade. Então, era mais ou menos isso. Então, eu vejo que a Petrobras ela teve um serviço muito importante de criar várias áreas de pesquisa em petróleo, e mecânica de rochas era uma delas. Num reservatório, por exemplo, Campinas, tem um grupo forte de reservatório criado nessa época. Então, a parte de mecânica de rochas para petróleo, né, você tem uma ideia, né, você conhece a publicação lá de 88, né, de um congresso que teve em Pau, na França, que é onde ficava o centro de pesquisas da Elfectem. E é mecânica de rochas para problemas subterrâneos. Né? Então, houve um grande impulso. O livro de mecânica de rochas para petróleo é de 92, a primeira versão, né, do Fieri e tal. Só que chegou um pouco defasado ao Brasil. Né? E eu acho que se existe algum mérito, foi ter seguido em frente e mantido o curso de geomecânica do petróleo, que na época o termo estava começando a ser Foi cunhado, pioneiro, né, Sérgio? Sim. É um curso pioneiro, até Sérgio, hoje. na sua visão, existe alguma tecnologia brasileira que poderia ser mais divulgada no cenário do petróleo internacional? Olha, eu acho que existem várias. Né? A Petrobras ganhou inúmeros prêmios. Isso é outra coisa também que eu acho que é importante realçar aqui, que num determinado estágio, né, de qualquer contato com um segmento industrial, é necessário conhecer o segmento, né, e participar do segmento, não apenas como receber o dinheiro e fazer a pesquisa, mas entender tudo. E a Petrobras, desde essa época, me ensinou o seguinte, que eles decidiam os temas baseado numa discussão interna para definir demandas tecnológicas, desafios tecnológicos. Né? E um programa que pouca gente fala era chamado PROCAP, Programa de Capacitação em Águas Profundas. A Petrobras acho que teve 3 ou 4 desses planos
e foi o que fez a transição para chegar a águas profundas, né? Então, as águas profundas foram assim um incentivador de pesquisas de pressões elevadas, temperaturas elevadas em rochas, né? E o Brasil tinha o problema, teve a tecnologia para construir, agora muitas vezes as pesquisas vinham de fora, com um pouco aqui, mas atualmente muita coisa é feita no Brasil. Mas que tecnologias você poderia listar para nós? Olha, por exemplo, toda essa construção de poços em arenitos friáveis, com lâminas d'água até 500 metros e tal. Depois, agora nós estamos com lâminas d'água de quase 3.000 metros, entre 2.000 e 3.000 metros. Nós temos que cruzar um sal, camada de sal, de 2.000 metros de espessura. Então, hoje em dia, Impressionante, viu? a Petrobras eu diria, em construção de poços nessas condições, é uma das líderes. E no Brasil, nós já fazemos pesquisa com evaporitos, carregamento de revestimentos, e não só isso, nós prestamos serviço para grupos internacionais. É Então, eu fantástico. acho que carbonatos do pré-sal, essa é outra área que o Brasil tem contribuído bastante, porque não tem esse carbonato aí fora, tem aqui, né? Então, eu acho que tem muita coisa que não, talvez por um problema de divulgação, Tiago, isso não entra na mecânica de rochas, que ainda está muito confinada a problema de infraestrutura, né? E a mineração. E a mineração, por sua vez, ela corre por fora, ela não está integrada da mesma maneira que deveria, né? Porque nós temos no Brasil a infraestrutura, a mineração e o petróleo, que eu até diria energia, né? Porque tem outras questões aí. Então, eu acho que essas questões, você perguntou o que nós temos para vender ao mundo como conhecimento. Eu acho que nós temos muita coisa e já somos reconhecidos por isso. Legal. Eu vou pedir licença à Ana e ao professor Sérgio para entrar agora em um cenário mais polêmico. Pode ser, Ana? Pode. Você hoje assume a ISRM, né? E já que estamos falando em petróleo, não dá para deixar de lado o Oriente Médio, né? Como é que você pretende, com a sua gestão, incluir essas regiões ditas polêmicas politicamente falando? E hoje, convenhamos, o Oriente Médio não faz parte da ISRM, né? Existe alguma estratégia para tentar incluí-los no seu plano de trabalho? Olha, eu acho essa pergunta, vou aproveitar para falar um pouco da ISRM, né? A ISRM, no momento, ela é constituída por países membros, que no momento são 62. Algumas questões políticas nós temos hoje em dia, por exemplo, China e Taiwan, né? O último Larmes, que foi no Paraguai, os chineses não puderam ir porque o Paraguai não tem relações diplomáticas com a China. Que situação. Tem relações diplomáticas com Taiwan. Então, os chineses não participaram da reunião do Larmes no Paraguai. Então, não é novidade para a ISRM lidar com questões sensíveis. Mas, no momento, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita estão considerando seriamente ingressarem na ISRM. Interessante. Então, muito provavelmente, em breve, nós teremos, na reunião do Conselho, 2 assentos, cada um deles ocupados por... E pode ser que no futuro o Catar entre também, né? Então,
a ISRM, e não vai ser na minha gestão, isso já está sendo feito agora, né? Eu estou participando, porque como presidente eleito, algumas questões eu participo mais, porque eu vou ter que, a partir de outubro do ano que vem, estar conduzindo isso. Então eu preciso estar muito a par e concordando com as coisas e participando, né? Então, são planos da ISRM integrar cada vez mais. Você falou do Oriente Médio. Eu diria que um desafio grande que nós temos é a África, né? Em que Na, sentido, professor? olha, a África é uma das grandes regiões de mineração do mundo. É a África. Né? Petróleo também, né? E nós temos 4 países membros, né? Não, são 5 países membros, sendo que 3 estão na África do Norte, né? Que é a Tunísia, não são 2, Tunísia e Marrocos, né? E depois tem a África do Sul, Moçambique, né? E o quinto, não estou lembrando aqui o nome. Mas nós precisamos investir mais na África, né? Trazer a área de mineração, que, de uma certa maneira, é muito focada na África do Sul, mas tem muita mineração fora da África do Sul. Mas você falou que são 62 países. Existe uma meta estabelecida na sua gestão em termos de número para aumentar essa quantidade? Olha, eu não tenho assim. Nós estamos sempre procurando aumentar o número, mas, por exemplo, o desafio na América Latina, né? É a Bolívia. A Bolívia não consegue permanecer na ISRM por não cumprir com alguns requisitos, que é o pagamento de anuidade. Então, um dos desafios que o vice-presidente da América Latina tem que enfrentar, né, é estruturar um pouco mais, porque isso é papel do vice-presidente da região, em primeiro lugar. Mas o board define a estratégia, né? Então, nós temos um potencial para chegarmos tranquilo a 80 países. Agora, é preciso trabalhar para isso, né, agregando os países da Ásia, né, do Oriente Médio e da América Latina, aumentar o número de países membros, né? Então, eu espero que, através de uma política de divulgação sobre a ISRM, o papel da ISRM, né, esse número aumente, né? Então, E, Sérgio, a gente pode dizer que o setor de mineração é uma área que a ISRM vai focar. Falo principalmente porque aqui no Brasil a gente parece ter uma distância entre o que a BMS tem feito em relação à mineração. Há um certo afastamento da nossa associação, também incluo o CBMR nisso, em relação a um setor que sempre teve uma importância estratégica no Brasil. Nós temos lavra de urânio, lavra de níquel, níquel de excelente qualidade. Poucos territórios no planeta têm o níquel que a gente encontra na Bahia. Qual é a sua visão e a sua posição em relação a isso? A aproximar um grupo que está bastante afastado da ABMS e do CBMR para dentro. olha, vou começar até falando, não pelo CBMR, pelo CBT, né? Eu fui presidente 4 anos do CBT, né? Tenho muito contato com as diretorias que vieram depois, né? E o CBT é um caso de um comitê que tem por missão pensar o espaço subterrâneo e não tem conseguido, dentro da estrutura atual, expandir e fazer valer o seu potencial, notadamente em relação
ao que é interdisciplinar, mas que não é mecânica dos solos. Por exemplo, ventilação, equipamentos. Isso, se tivesse dentro do guarda-chuva ou embaixo do guarda-chuva do CBT, o CBT seria muito maior. Concordo. Né? E posso dizer aqui que isso é uma preocupação de muita gente. Há discussões frequentes com a diretoria da BMS em relação a esse assunto. Agora, por razões históricas, essas coisas não têm sido resolvidas. Houve um progresso e o CBMR está exatamente dentro da mesma categoria de problemas. Por exemplo, Belo Horizonte, atualmente, virou o polo da geotecnia brasileira, Em função da mineração. em função da mineração. Então, os grandes problemas de rejeitos, né, de barragens, mina a céu aberto, mina subterrânea. Ilhas, cavas, É. mineração subterrânea. Não. E aí, quantos sócios de Minas Gerais tem a BMS? É fácil contar. Então, quantos sócios tem no CBMR? É fácil contar. Então, é possível identificar os problemas e tentar resolvê-los. Então, a área de mineração, em outros países, por exemplo, o Chile, a ISRM não controla, mas está muito integrada no Chile. A ISRM no Peru, por exemplo, eu estou indo agora em outubro, né, que vai ter o congresso de grandes taludes, né, de mineração. O Samaniego me convidou para dar uma palestra sobre o papel da ISRM na mineração. Na mineração. Ótimo. Interessante. Ótimo. Então, agora, isso é iniciativa lá do Esteban, no Chile, do Samaniego, no Peru. E aqui no Brasil, nós temos algumas pessoas trabalhando para isso. Né? Eu acho que essa diretoria do CBMR está muito atenta para isso e, muito provavelmente, com essa nova diretoria que se aproxima, né, como tudo que é novo, abre espaço para diálogo. Né? Então, independente de quem ganha essas eleições, eu acho que certamente estará na pauta a discussão dos comitês e na pauta do CBMR a inclusão ou o espaço para a mineração ocupar, ou ser ocupado pela mineração. Né? Como também na área de solos, né? Tem. Claro. E só outra coisa assim que eu gostaria de... Isso é um assunto... É uma das coisas que eu li e comprei essa publicação, é uma publicação de 1966, que é o desastre de Aberfan, que foi uma grande pilha, não sei se você conhece, Uhum. Sim. em que o deslizamento dessa pilha, infelizmente, passou por cima de uma escola, durante a aula da escola. Uma escola para alunos do nível primário. Então, você pode imaginar uma cidade que vive de mineração passando por um problema desse. E quem escreveu o relatório do governo inglês foi o Bishop. Isso em 1966. Houve envolvimento do professor Norbert Morgenstern também. Eu acho que sim, mas o relatório foi escrito pelo Bishop. Né? Então, você diz 1966, quando nós temos acidentes de pilha de rejeito, ainda em vários lugares do mundo, não é só no Brasil, não, em outros lugares do mundo. Então você diz, puxa, alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, eu acho que a mineração ela deve ser discutida, e é discutida, mas muitas vezes em outros ambientes, que o geotécnico muitas vezes não participa muito. Né? Então, eu acho que é um potencial de crescimento muito grande a ISRM ser um dos parceiros, não digo o único, um dos parceiros. Claro. Uhum. Agregar, né? Agregar. Eu acho que agregar e entender. Até porque minha visão é que o Brasil sempre teve a mineração como um ponto importante da própria economia. Com certeza. Ana. Terras raras é uma realidade. O Brasil deve ser o terceiro território
que mais produz, que mais tem, né? Terras raras. Então, eu acho que não pode ficar segregado ou esquecido ou distanciado das nossas Claro. associações de geotecnia, porque mineração precisa de geotécnico. Não Olha, é só engenheiro de Minas, ela olha, se precisa você olhar, do geotécnico. esse comentário está sendo muito importante, Tiago. Eu vou me permitir aqui expandir um Claro. pouco. A primeira Bíblia de taludes em rocha foi escrita pelo Reck, né? Reck e o Bray, famoso Rock Slope Engineering, que é da década de 70 esse livro. E o Reck foi para o Imperial College para criar no Royal School of Mines a área de mecânica de rochas para mineração. Antes dele, o pessoal da África do Sul já fazia mecânica de rochas para mineração. BNI Aves, que, enfim. Né? E o fato é que o Canadá já tinha um manual de taludes de mineração. Aí depois veio o grupo da Austrália que criou o Open Pit Mine, que é o mais recente livro, né? Esse último já saiu um pouco da mecânica de rochas da ISRM, né? Mas é inevitável que a ISRM se envolva nisso. Já estamos caminhando para os finalmente, né? E falando um pouquinho de futuro. Hoje nós temos aí a inteligência artificial, o aprendizado de máquina. Na sua opinião, isso é algo passageiro ou você entende que veio para ficar? Qual é a sua opinião pessoal em relação a essas novas tendências? Olha, eu quando discuto esse assunto com os colegas, né, geralmente não são geotécnicos, né, e todos falam da inteligência artificial como se fosse uma coisa muito recente. Mas o que é muito recente é o ChatGPT. É o uso da inteligência artificial para coisas corriqueiras, que populariza e, ao mesmo tempo, demoniza a inteligência artificial. Mas todos os métodos, os algoritmos baseados em inteligência artificial, isso já é muito antigo. Redes neurais, né? Algoritmos genéticos. Isso tudo, né? Você que é da área numérica, você tem conhecimento Sim, sim. disso. E isso daí é algo que já é utilizado na prática há muito tempo. Então, nós não vamos criar nada de novo com a inteligência artificial na geotecnia. Isso já existe. O que é muito falado, e é uma questão aí importante, é que uma ferramenta dessas, para ser utilizada, precisa de um volume de dados para ser interpretado e depois passado adiante. Para Né? ter uma credibilidade, né? Você precisa ter o que eles chamam do data-driven, né? Método para isso. Então, eu vejo que nós não estamos falando da entrada da inteligência artificial nos projetos. Isso já existe. Agora, hoje em dia é muito fácil você entrar no ChatGPT e pedir para o ChatGPT resolver um problema para você. E isso eu acredito que seja muito utilizado por alunos. Talvez, não sei se algum profissional usa, mas ele dá uma resposta. E isso daí é onde entra a ética do projeto. Você pode fazer um projeto dessa maneira, né? Pedindo um ChatGPT ou similar para resolver o problema. Então, isto daí é que eu acho que é o... Ontem mesmo eu estava vendo um documento do CNPq sobre a ética do uso da inteligência artificial na pesquisa. Nós vamos precisar de um documento desse, da ética da utilização da inteligência artificial na engenharia, na prática da engenharia. Agora, eu vejo, assim, com muito bons olhos, essas ferramentas. E nós podemos fazer as coisas muito mais rapidamente, desde que haja um critério para isso, né? Então, É bom sem querer senso. ficar só no plano
por exemplo, só no plano filosófico, eu vejo questões muito objetivas para você abordar utilizando essas ferramentas, né? Que é você utilizar um conjunto de dados que você gera sinteticamente através de um modelo computacional. Então, você, com um modelo computacional, você pode gerar N situações que depois vão ser processadas por uma ferramenta dessas de algoritmo genético. Isso daí é de uma força muito grande, porque você pode fazer isso juntando o dado real com o dado sintético. O grande desafio é você gerar o dado sintético corretamente, né? Então, eu acho que não devia assustar o uso da inteligência artificial, muito pelo contrário. Nós deveríamos estar procurando usar e usar bem. Isso mesmo. Exato. Eu acho que aí é o bom uso de uma ferramenta que ajuda imensamente, poupa tempo, produz rapidamente coleta de dados, que se você fosse buscar na unha, você levaria mas muitas horas. Então, é o bom uso da ferramenta, como tudo, né? É. Eu sempre parto do princípio que todos os programas podem dar resultados bons, mas eles dependem, softwares, dependem de bom input e dependem da avaliação do profissional em relação ao resultado. E eu acho que é isso, a inteligência artificial caminha por aí. Tem que ter o bom input, tem que dar o resultado, e esse resultado vai ser avaliado por nós que estamos fazendo a demanda. Só Então, para é o bom complementar, uso. Concordo, viu, Ana? para complementar isso que você falou da inteligência artificial, eu chamaria da transformação digital no contexto mais amplo, né? Porque hoje uma das coisas que nós fazemos muito na universidade, lá no nosso grupo, é trabalhar com a rocha digital, no formato digital, né? E existem muitos trabalhos que são montados, né, no conceito do gêmeo digital, né? Então, isso vem com uma força muito grande para ajudar a mecânica de rocha, né? Atualmente, no Brasil, todas as rochas que vêm do subsolo de petróleo, essas rochas são patrimônio do Estado. Isso não é patrimônio da Petrobras, né? É do Estado. E essas amostras são armazenadas em galpões e armazéns, mas isso pertence ao Estado, né? E é obrigatório, atualmente, esses testemunhos, uma tomografia médica dessa. Mas está passando para, não o testemunho, mas as amostras menores, elas serem microtomografadas. Então, nós vamos precisar no país de pessoas que saibam trabalhar, pelo menos na indústria do petróleo, tá certo? Então, no nosso laboratório, cada amostra ela tem uma microtomografia antes e depois do ensaio. Lógico, nós estamos aprendendo a trabalhar com tudo isso. E isso é uma área que a inteligência artificial opera de uma maneira muito interessante. Você treinar para poder identificar as coisas que você não enxerga na escala da tomografia, do micro-CT, da microtomografia, certo? Então, os tempos são muito excitantes. Nós estamos vivendo um momento, eu acho, muito interessante na mecânica de rocha, né? E eu me sinto muito feliz de estar nessa área Não, ainda. e o mais legal é sentir que você ainda é desafiado. Isso é impressionante, né, Ana? E isso é maravilhoso, porque enquanto você for desafiado, sabendo que você não é um cara que fica na caixinha, a gente vai ter muita surpresa vindo de você. Então, Obrigado. eu tenho agora uma pergunta que eu vou roubar de você. Claro. O que você teria feito diferente Né? na sua vida, ou se não teria? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que eu tive
muitas oportunidades para tomar decisões erradas. E aproveitei todas elas. Tá certo? E, Essa foi Maravilhoso. boa. Maravilhoso. eu acho que eu não faria, sinceramente, nada diferente. Eu talvez tivesse dado uma ênfase um pouquinho maior a uma coisa e outra, mas eu acho que até essas decisões erradas me ensinaram alguma coisa, né? E hoje eu consigo transitar em vários ambientes porque eu tenho um pouco de flexibilidade para essas coisas. Que foi gerada essa flexibilidade por tantas coisas que aconteceram e que foi interessante. Às vezes, muitas delas não deram certo, outras sim, né? E aprendeu igual, né? Eu acho que, pegando o que nós estamos fazendo aqui, né, que é discutir geotecnia, um aspecto especial da geotecnia, né? Mas nós estamos falando de divulgação da geotecnia. Uma divulgação que é um elemento que se soma às divulgações que já são feitas, né? Cabe a nós identificar como cada um pode contribuir para que, no final do dia, o tema seja mais reconhecido. E aí, Tiago, eu saio um pouco da área puramente técnica, mas as associações, elas representam uma comunidade que tem um papel político e social. Então, a mecânica de rochas não pode se abster de ir em uma discussão mais política das necessidades de algum tipo de obra. Nós não tivemos tempo aqui para falar de uma coisa que vai ser muito discutida no Larnes, que é a contribuição da mecânica de rochas para mitigar a questão ambiental, que é uma outra área, assim, mereceria até uma discussão mais ampla, coisa que nós estamos levando para o Larnes, né? Ótimo. Então, Muito eu bom. acho que essa divulgação que está sendo feita aqui, né, e eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? Nós também, né? Tá bom? E agradeço aí esse convite, Thiago. E vamos marcar aquela conversa depois. Claro. Fica nosso registro de gratidão. Eu acredito que todos os nossos seguidores vão ter insights valiosos depois dessa entrevista. Não tem dúvida. O jovem que quer seguir a carreira de Mac Rocha certamente vai ter aí uma diretriz interessante. Até fazendo a última pergunta, Sérgio. Que conselho você daria para o jovem que tem o entusiasmo de seguir a mecânica de rochas? Olha, eu falo isso assim, na terça-feira eu dei aula, quando acabou a aula, vieram 2 alunos falar comigo, que querem se envolver com a área de petróleo, mecânica de rochas para petróleo, né? Nesse caso, é fácil dizer, olha, vai lá no laboratório conhecer, conversa com os pesquisadores, né? E vê como que você se encaixa nisso aí. Um primeiro ponto, né? E isso pode ser dito para essas pessoas que veem na mecânica das rochas uma possibilidade profissional, né? Nós, no Brasil, vivemos uma situação muito especial e também não tivemos tempo de falar no possível potencial da margem equatorial brasileira para o petróleo. Porque se for descoberto realmente o petróleo no Amapá, lá na margem equatorial, nós vamos ter um novo boom de petróleo. Então, e eu falei isso lá no Geonorte, o pessoal lá de geotecnia, né? Busquem esses desafios, né? Os desafios, as demandas do país, né? Nós temos muita demanda nesse país. Então, acho que o professor também pode contribuir para isso. A divulgação tem que dizer quais são as demandas. Divulgar isso, né? Porque através da busca pela demanda, o aluno vai se encontrar, né? Ele não precisa ser tão guiado assim, ele toma decisões também importantes.
Sem dúvida. Legal. Fica aqui o nosso registro de gratidão por tudo aquilo que você representa, não só para a geotecnia brasileira, mas internacional. Conta com o GB na tua gestão no ISRM. Estaremos aqui à sua disposição. E eu quero agradecer especialmente a minha querida amiga Ana Laura Foi um prazer. por estar aqui conosco. Prazer ter dois amigos Tá juntos com a gente conversando. Eu Muito também obrigada. fico muito feliz de ter a Ana Laura aqui ajudando aí a desencavar essas coisas todas. Uhum. Nos vemos nos próximos episódios, pessoal. Até a próxima.